fruto daquilo que nós somos hoje, é porque modelamos alguém. Daí onde vem também aquele velho adágio, né? Diga com quem tu andas, não é? Direi quem tu és. Modelagem é exatamente nós captarmos a energia, aquilo que são os passos de outra pessoa. E o Lotte disse muito bem no princípio que nós, fruto daquilo que nós somos hoje, é porque modelamos alguém. Se não é a Deus, que são de acordo com aquilo que nós aprendemos no berço, não é? Nós também temos estado a modelar os nossos pais, temos estado a modelar nossos professores, temos estado a modelar os nossos amigos. Daí onde vem também aquele velho adágio, né? Diga com quem tu andas, não é? Direi quem tu és. Por quê? Porque às vezes de forma muito indireta nós conseguimos captar com maior naturalidade aquilo que as pessoas com quem nos conectamos, tornamos-nos muito parecidos, não é? Daquelas pessoas com quem nos conectamos. E é só para reparar, muitas das vezes, o Lotte testemunha, Teodoro testemunha, muitas das vezes nós fomos interpelados e até, algumas vezes, eu fui interpelado, algumas pessoas achavam que eu era irmão do Teodoro. Por conta de quê? Se calhar é a aparência, por estarmos sempre a andar junto e depois temos quase o mesmo corte, cabelo. Então é exatamente isso. Mas modelagem é captarmos exatamente a energia de outra pessoa, adaptarmos à nossa realidade, fazermos com que ela seja exatamente uma valência. Por isso que nós temos referências na vida. E naturalmente, só para acrescentar, é mesmo captar, você pega aquela frequência e adapta à sua realidade. E aqui existem 3 processos de modelagem e era bom que deixássemos claro para você que nos está a acompanhar. E o primeiro, portanto, o primeiro passo é honra. Quando você modela alguém, naturalmente você tem de honrar. O que é honrar? Honrar é respeitar. É dignificar, é engrandecer aquela pessoa. É naturalmente É coisa muito lesado, porque a pessoa assim, está a modelar alguém, mas não pensa que está a modelar essa pessoa. E quando você não olha a pessoa, podes crer, nós somos seres triunos, já dissemos, corpo, alma, espírito. Então, o circuito fecha-se. Isso não brincamos com a dimensão espiritual. Então, o primeiro princípio é honra. Se você quer modelar alguém, você tem de honrar. Você não pode desonrar sob pena de, portanto, o circuito se fechar. Depois tem equivalência. O que é equivalência? Equivalência é, naturalmente, você caminhar para aquela pessoa que você quer modelar. Não basta, naturalmente, captar a frequência, mas podes modelar, podes equivaler, acompanhar aquela pessoa. Sim. E nós podemos modelar pessoas mortas. Vamos assim dizer, né? Quando eu digo podemos modelar pessoas que não existam, é pegar o livro de alguém, a obra de alguém, naturalmente ler, ver o que é que ele fez, o que é que deu certo, quais são os erros e acertos. Eu estou a modelar naturalmente aquele conhecimento. E tem outro terceiro passo que é o transbordo. Quando eu honro, equivalho e transbordo, naturalmente estou em molde muito forte. Então transbordar é ensinar, é experimentar, é passar é difundir aquele conhecimento que eu para as sei. outras pessoas. Naturalmente a modelagem tem esses trocos. Modelagem é um processo muito longo porque, em outras palavras, né, que nós conhecemos e temos estado a ouvir, é mesmo copiar. É copiar. Copiar e adaptar A sua a realidade. sua realidade. Uhum. Não é se assemelhar à pessoa ou se comparar, porque é sintetizar. Quem está a comparar-se com outra pessoa é se está perdido no seu propósito. E todos nós fomos criados por um propósito de vida que pode ter a finalidade de podermos então descobrir as nossas valências, como o livro da sabedoria milenar diz: a glória de Deus é cobrir as coisas e do homem é descobrir. Nós descobrimos as nossas valências por intermédio da imitação. Desde a terra-idade imitamos o pai, a mãe e as pessoas muito mais próximas a nós. E é isso que se chama de modelagem. Depois, o princípio da honra é exatamente saber ressignificar aquilo que nós aprendemos anteriormente para adaptarmos através da realidade atual e fazer corresponder naquilo que dá certo para nós. Porque de forma positiva ou negativa nós estaremos a modelar alguém. Só que temos de ter essa capacidade. Teodoro, olha só, imagina uma coisa, algo muito simples que vem na Bíblia e nós parecendo que não, em muitos momentos nós modelamos a Cristo, não é? Como seres humanos, modelamos muito a Cristo. Olha, que a Bíblia, uma passagem bíblica nos diz assim: tendem bom ânimo,
pois eu venci o mundo, não é? Isso está nos a despertar o quê? Em muitos momentos, em muitos fracassos que às vezes as pessoas passam e todos nós passamos, num dado momento paramos e refletimos nessa palavra e dissemos assim, uau, não faz mal. Se o maior da história, Conseguiu não é? vencer Vencer o mundo, as sabe? Eu estou capaz, por isso que eu categorias do mundo. nos desperta para esse lado, né? Que temos que ter bom ânimo, porque ainda também temos essa possibilidade, temos esse poder de vencer o mundo. Por quê? Porque somos imagem e semelhança de Deus. De Cristo. Então, É um dos princípios que rege a própria sabedoria, porque muita gente não se conhece, Yeah. não sabe porque que nasceu e o que veio fazer a este mundo, porque que está de pé e não entende o processo todo e depois fica perdido, e nós sabemos que cada um de nós nasce com uma essência. E essa essência deve ser revelada à medida em que nós vamos tendo a iluminação divina todos os dias por intermédio das nossas experiências e que vão se transformar em sabedoria. E sobre isso, eu queria só acrescentar a Teodoro, não lhe cortar o raciocínio. Sim. Há 4 níveis de conhecimento, de sabedoria. Há pessoas, primeiro nível, há pessoas que sabem. O segundo nível, há pessoas que sabem, que não sabem. Terceiro nível, há pessoas que não sabem. E quarto nível, há pessoas que nem sequer imaginam que não sabem. Entretanto, o que acontece? Boa parte das pessoas, quando você já sabe que sabes que não sabe, né? Eu sei que não sei falar inglês. Chama-se humildade. Exatamente, eu devo me lançar aos desafios para que eu aprenda. Então, aí vem o conceito de modelagem. A quem eu devo modelar para que eu aprenda rápido e facilmente o inglês? Entretanto, eu preciso que eu desperte essa curiosidade, essa atenção, as pessoas que se deram muito bem, as pessoas muito bem notabilizadas nessa área, para que eu me aperfeiçoe. Então, tudo passa por um processo, mas esse processo naturalmente vai requerer de nós algum desafio. E esse desafio que se calhar pouquíssimos estão dispostos para arriscar. Este processo é o que nós chamamos, né, a jornada do herói, né? Exatamente, a jornada do herói. Isso converge sobre o ponto de vista do enriquecimento da pessoa como um só no seu todo, em relação a todo o procedimento que ele vai ter sobre aquilo que são as habilidades que ele tem que ganhar. Exatamente. E tem que olhar para um nível de desafio como um só e não pode separar os circuitos. Ou Exatamente. seja, está a falar de venda, não sabe como se posicionar. Está a falar de network, não conhece ninguém e acha que network é tirar fotografia. Está a falar de modelagem e não entende o que é o processo de modelagem. Porque, Teodoro, só para lembrar uma coisa. Um momento só, Leonardo, já vou chegar aí. Está interessante. Nós temos agora o mais importante, que é o processo de comunicação. A comunicação é o elemento principal que vai fazer com que nós conseguimos alcançar os anseios do nosso cliente. Só que esse cliente está à espera que ele seja convencido por intermédio da unidade de linguagem daquilo que nós estamos a transmitir em relação ao nosso produto. E o nosso posicionamento conta muito, porque é este que vai fazer com que o nosso cliente sinta-se tocado e compre o nosso produto. E esta comunicação, onde é que nós vamos buscar, né? Onde é que nós vamos buscar e como nós vamos aprimorar esta comunicação para que o nosso cliente consiga entender os verdadeiros resultados que nós queremos alcançar? Porque a uma dada altura ele só sabe que você só quer vender, mas não é só vender. É exatamente saber se posicionar. Eu já fiquei em frente de um cliente que, na verdade, fez uma pergunta muito importante e disse: mas tu tens certeza que o que tu estás a me vender funciona? Disse: Boa pergunta. na verdade, o que eu estou a te vender funciona sim, mas é tudo uma questão de probabilidade. Porque primeiro você tens que alinhar a sua paz de espírito. Porque você não pode estar a falar de cura, de transformação, enquanto você estás desencontrado com a sua... Eu costumo dizer que o médico não cura, o médico ajuda no processo de cura. Quem cura é a mesma pessoa, quem se cura é a mesma pessoa. Era só para... Pronto, então estamos a falar de comunicação. Qual é a comunicação adequada neste processo de habilidade sobre venda para que nós
podemos então alcançar os nossos objetivos através do processo do enriquecimento que nós queremos atrair, já que riqueza é mesmo atração e a comunicação, repulsão. a comunicação, sim. Não, Podia falar. Pode começar Por exemplo, que a comunicação é fundamental para saber vender. Porque você não vai saber vender sem saber se comunicar. Porque se tiveres dificuldade em te comunicar, a probabilidade de tu não venderes é maior. Ok? A probabilidade de tu não venderes como podia ser é maior. Por quê? Porque também tem outro lado. O não saber se comunicar, podes vender mal o teu negócio, não é? Porque a venda vai também nos dois, vai fazer sentido nos dois lados. Mas a comunicação é fundamental. É dali que essas habilidades todas que acabamos de falar são tão fundamentais, mas tão essenciais. Porque parecendo que não, cada uma dessas habilidades não tem como às vezes dissociar da outra, porque é como se elas estivessem bem interligadas. Porque, imagine, para eu vender, necessariamente tenho que saber me comunicar. Eu sabendo me comunicando, vou gerar quê? Conexão, não é? E sabendo, ou seja, eu me comunicando melhor, vou gerar quê? Nessa pessoa, depois vou gerar intimidade. Na intimidade, vou gerar quê? Confiança. Na confiança, aí depois pode partir para um outro elemento, que é aliança. Mas isso vai depender muito daqueles casos em que nós vemos que tem indivíduos que são fidedignos de uma marca. Por quê? Porque aquela marca soube vender, soube se comunicar melhor. Exato. E gerou valor naquela pessoa. Mais do que gerar valor naquela pessoa, aquela pessoa gerou-lhe que confiança e gerou-se que aliança. e eles não utilizaram nada. Ainda estamos na comunicação. A comunicação, não, queria só, antes de segurar ou dar palavra ao amigo Lote, certo? Comunicamos mais pela expressão corporal, pela segurança que nós transmitimos ao nosso cliente, do que pela voz. Yeah. E vezes há que nós não demos segurança Perdão. daquilo que nós estamos a transmitir para o nosso cliente. E o cliente começa a duvidar. Mesmo que tenha intenção de comprar, só a dúvida da transmissão não da expressão corporal automaticamente pode gerar a dúvida no cliente. Yeah. E mesmo que o produto seja bom, ele simplesmente trair. A próxima eu virei comprar, mas hoje, pronto, ainda tenho alguma coisa que pode me impedir a comprar. O meu dinheiro não chega porque ele sabe que não conseguiste vendê-lo, não tiveste um posicionamento que convence na tua comunicação. Quer seja, Também as técnicas, ou né? corporal. Comunicação. Então, Lote, comunicação, venda, o que que te tem, o que podes dizer, o que te vem agora na mente para podermos então transmitir ao nosso telespectador que nos acompanha? E antes que o Lote segure a palavra, só para fazer lembrar que o nosso podcast é Lapidação Mental e queremos que tu contribuas mesmo com o seu crescimento e partilha para mais pessoas para que esse conteúdo Cheguei. possa chegar a mais pessoas, já que nós somos mais de 8 bilhões no planeta e que não olhe pela dimensão do que você está a aprender. E nós temos um slogan que diz: se tu queres chegar longe, vai com os outros. Então não procure aprender sozinho, porque tu podes desistir. Exato. Atrele sempre em alguém que pode te auxiliar neste processo todo. Por isso é que nós estamos aqui juntos, somos mais fortes. Então estamos aqui a transmitir este episódio e a gerar valor na vida de você, e que se estiver realmente interessado, comente e nós vamos então ter a interação direta com as suas palavras e responderemos na devida altura. Lote, venda, comunicação, qual é a ligação? Na verdade, é um tema bastante interessante que precisávamos do dia todo para abordar. Verdade, eu vou falar Mas muita pronto, coisa. vou procurar sintetizar aquilo para que você que está em casa perceba O essencial. é que a comunicação é tão importante, imprescindível e natural ao homem que, se você me tirar dela, não tenho mais, não sei o que mais é o resto, não tenho mais nada que me resta. Então,
Tal como diz, comunicar do latim comunicare significa tornar algo comum. Então, não tenho como não dominar a comunicação para eu, naturalmente, me interrelacionar. Por isso é que existe a comunicação intrapessoal e a comunicação interpessoal. Comunicação intrapessoal é aquela comunicação que tu fazes consigo mesmo. Primeiro, você tem de saber comunicar consigo mesmo para ir na comunicação interpessoal, que é de você para com o outro. E existem 3 processos de comunicação. Aquilo que eu falo e outro percebe, aquilo que eu falo e outro percebe e retorna. E esse terceiro elemento é o mais importante. Quer dizer, 98% das pessoas falam simplesmente estão no primeiro processo, né? Aquilo que eu falo. Aí se calhar, uns pouquinhos, então, aquilo que eu falo e o outro percebe. E pouquíssimos no mundo estão nesse terceiro processo, que é o mais importante. Aquilo que eu falo e o outro recebe e retorna. Porque comunicação, vou aqui deixar muito bem claro, é transferência de emoção. Quando você não transfere emoção, quando tu não captas a emoção da pessoa, quando não tocas a vida da pessoa, então você não comunicou. Não é em vão que Jesus dizia, deixai vir em minhas crianças, porque delas é o reino de Deus. Quando tu te comunicas, falas como um PhD, a falar como diante de uma criança de 8 anos, você soube comunicar-se. Comunicação é tão importante, tão indispensável, tão comunicação tem de ser clara. necessária. Se tu falhas, naturalmente nada vai acontecer. E você tem que saber que existem alguns perfis também de pessoas para que se saiba comunicar. Existem perfis dominantes, flexíveis, estáveis, conformistas. Então, é preciso saber que tipo de perfil é o teu para você saber para você saber dominar a comunicação. Por exemplo, se você tiver que comunicar para alguém com perfil dominante, o perfil dominante é alguém que não gosta de muito discurso, quer dizer, levar a um palé como que aqui estamos a fazer. Certo. Ele gosta de ir de direito ao ponto. Então você tem que saber primeiro, qual é o teu perfil para saber comunicar ao perfil do outro. Depois tem o perfil de conformista, ou conformidade. É aquela pessoa que gosta de primeiro ser sensibilizado, ser ouvido, ser acariciado. Você não pode ir diante dessa pessoa do conformista fazer um negócio, fechar um negócio. Essa pessoa não vai naturalmente aceitar. Depois tem o perfil estável, são pessoas que são muito relaxadas, são pessoas muito observadoras. Então, ao fechar negócio, venda com essa pessoa, você tem de saber que perfil é o teu. Com o estável, você tem que saber naturalmente parar, tem que negociar, tem que falar, tem que elogiar. Porque aí onde vai trazer a questão do elemento de persuasão, porque nós também na comunicação temos que ter essa capacidade, sobretudo quando estamos a falar de venda. Temos de ter as técnicas necessárias de persuasão, tens que ter essa capacidade de persuasão, porque há pessoas que às vezes, ou seja, há pessoas que queiram, né, têm essa necessidade de vender, mas também não estudam técnicas próprias de venda, tal como o Teodoro disse, a questão do posicionamento, a questão do olhar, não é? Isso tudo são elementos parecendo que ser básicos que são muito relativamente à comunicação. Então, disse muito bem o Teodoro e a gente concorda. Comunicação não é sobre o que se fala, mas é o retorno que eu tenho daquilo que eu falo. Sim. Tanto é que na comunicação as palavras menos importam, mas sim, por isso é que as palavras, 7% das palavras, 38% é a forma como eu articulo essa palavra e 52% são a comunicação não verbal. Ou seja, o corpo fala, a expressão vocal, a presença de comando, tônus vital, isso tudo comunica. Agora, se eu não souber naturalmente articular isso, diligenciar isso tudo, eu não saberei como comunicar. Então, comunicar é tornar comum. Quando eu não consigo tornar comum alguma coisa, claro que eu não vou conseguir fazer ou alcançar uma venda. Pronto, na verdade o tema está tão bom e na verdade queremos que o caro internauta e você que nos acompanha estejas por dentro de tudo o que nós estamos aqui a falar, mas o tempo não nos perdoa. Então vamos aqui à última habilidade que nós temos que desenvolver, que fala sobre a inteligência emocional. E sabemos nós que estamos a falar de habilidades. Uma determinada habilidade tem que ter o domínio sobre o processo que nós temos que abraçar para atingir o nosso objetivo. Falamos de venda, negociação, network, modelagem, comunicação e agora inteligência emocional. Nós sabemos que as pessoas hoje
compram no emocional e justificam No racional. Então, como é que nós podemos explicar este procedimento, já que as pessoas hoje têm na mania de que quando encontram uma promoção a ser feita no shopping, mesmo que não tinha plano de compra, Mexe com as emoções logo. ela fica logo emocionada e esquece da programação que ela teria feito sobre as suas finanças e que acaba por lesar aquilo que nós chamamos da sua programação e comprometer os outros planos. E que se a pessoa não tiver um emocional muito bem assente e posicionado, automaticamente compromete tudo e depois chega em casa e diz que não, eu não sei porque que eu comprei isto. Então, não sei porque que eu comprei isso. O que é que realmente está na base disso? Lote, muito rapidamente, estou para nos trazer Muito ao obrigado. raciocínio de venda Muito obrigado. sobre emoções. Eu costumo dizer assim que por detrás de uma empresa forte existe uma pessoa muito forte. Ou seja, não existe uma empresa forte se por detrás dela não existir uma pessoa muito forte. E a venda sempre não acontece de empresa para empresa, a venda acontece de pessoa para pessoa. As pessoas não compram na empresa, compram de pessoa para pessoa. E essa pessoa tem de estar muito bem capacitada e preparada para que saiba argumentar aquelas que são as suas linhas de pensamento e razão de valor. E nada melhor do que ter uma boa inteligência emocional. Vamos aqui explicar muito rapidamente e de forma simples para que o caro ouvinte nos perceba e o caro espectador também nos perceba. O que é inteligência emocional? Vou explicar de criança para criança. Inteligência emocional é ensinar o seu cérebro a se comportar. Eu gosto de ensinar de forma simples. Essa aqui é muito profunda. Inteligência emocional Ensinar o seu cérebro a se comportar. Entretanto, quando você sabe como é o funcionamento do cérebro, claro, na venda você bingo, você consegue muito bem. Entretanto, sabemos nós que na venda, na vida, não só na venda, na vida nós lidamos muito mais com os nãos do que com os sims. E se você não estiver preparado a lidar com os seus sims, vais desistir daquilo que são os seus objetivos. Portanto, eu como disse, como estávamos a falar da venda, quando você recebe um não, esse não é para ti, é para a pessoa. A pessoa está a dizer que não estou preparada aí. Só que o que acontece é que muitos mal preparados vendedores levam para o lado pessoal esse não sabem conviver com esse não. Venda é um processo, e se é um processo, você tem que saber de ter inteligência emocional para tu não ser refém da emoção. Por exemplo, há duas coisas muito importantes que é importante que se explique. Emoção e sentimento. O que é emoção? Das coisas. Emoção, naturalmente, é a percepção de alguma coisa. É a percepção de alguma coisa. Se eu chegar a ti, Leo, tudo bem? Qual foi? O que é que você sentiu? Uma energia. Tudo bem? negativo. Vou repetir, tudo bem? Faz isso. Teodoro, Baixa energia. o que é que você sentiu? Uma emoção. Como é sentimento? Sentimento Repulsão. de né? repulsão. Quer dizer, É o sentimento de foi repulsão. correspondido em função da licitação como é fizeram. Tá, é. Então, sentimento é ter interpretação da realidade. E antes de uma realidade, existem 8 bilhões de interpretações de realidade. Você disse uma emoção, ele disse não foi correspondido. Mas eu costumo dizer assim às pessoas, antes que tu sintas, lance uma pergunta. Eu só fiz uma simulação, na verdade eu não desprezei, eu não fiz corresponder. Claro. Então, se você não ensina o teu cérebro a se comportar, você vai ficar refém a meu desprezo. Claro. Então, sentimento é algo muito bonito. A emoção vai ser devolutiva daquilo que eu sinto. Você primeiro vai captar, depois vai devolver aquilo que tu sente. Então é importante que o caro ouvinte e o caro telespectador saiba qual é a diferença entre sentimento e emoção. Sentimento vai ser a interpretação da realidade e a emoção vai ser a devolutiva, vai ser a resposta daquilo que eu dou. Então, a resposta é, estás nervoso, não foi correspondido. Então, é importante que se tenha inteligência emocional para que nós saibamos lidar com as pessoas, processos e procedimentos. Pronto. Na verdade, tudo isso que nós estamos a tratar é sobre habilidades. E essas habilidades são muito importantes para que devem ser aprimoradas em função dos nossos objetivos. Existem pessoas que começam um determinado projeto e não sabem quais são as habilidades que devem aprimorar. Então, estamos aqui a desenvolver e a passar de forma rápida em função da nossa limitação de tempo,
Não podemos roubar o vosso dia todo para a gravação deste episódio de podcast, que por sinal é o quarto. Mas para aqueles que estiverem interessados em poderem ter alguma interação sobre aprender as habilidades que te vão deixar ricas no processo da sua planificação do ano 2025, quero eu convidar você para que interaja com o nosso canal e nós estaremos à sua disposição para podermos ler as suas mensagens e interagirmos consigo. Na verdade, esta habilidade não vais ganhar do dia para a noite. Esta confiança vai vindo em função da experiência que tu vais vivendo, já que as experiências geram sabedoria e esta sabedoria vai fazer com que tu tenhas aquilo que nós podemos chamar de persistência, coragem, clareza e resultado, certo? Então, queremos agora dar 1 minuto para cada um de vocês que apresentaram este rico tema sobre as 5 habilidades e que, se tivesses que ter uma oportunidade de ensinar alguém sobre vendas e enriquecimento no processo, o que é que tu deixarias? António Lote. É comigo, obrigado, treinador. Eu costumo dizer, há um provérbio chinês parece muito superficial, mas muito profundo a quem analisa. Diz assim: se você não sabe sorrir, não abra a loja. Muito simples e parece, mas é muito profundo. O que é que acontece? E eu modelo muito esse princípio. Está a nos dizer o quê? Nós devemos ser simpáticos e devemos ter também alguma, naturalmente, empatia. Há diferença entre simpatia e empatia. É preciso que se esclareça. Quando tu não te conectas, não passas alegria, confiança ao teu cliente, é claro que você não vai conseguir naturalmente vender. E quando tu não és empático, empatia é colocar-se no lugar da pessoa, é sentir aquilo que a pessoa está a sentir. Quando tu não geras valor, não passas essa transformação naquela pessoa, claro que você naturalmente não vai poder vender ou transferir aquele bem, porque as pessoas não compram produto, já disse aqui, as pessoas compram benefício. Então, primeiro, antes de você mostrar o preço, mostre o valor, mostre o benefício. Entretanto, o conselho que eu dou também outro é que caminhe com a pessoa que faz o que você quer fazer, aprenda habilidades, compre habilidades, essas habilidades são mesmo caras, devem ser compradas, invista em network, porque network é muito mais do que tirar uma simples fotografia, conecte com pessoas que te possam levar e catapultar a lugares que você sequer imaginava, leia livros, acompanhe nosso canal, podcast, porque nós passamos muita, mas muita mensagem valiosa e que nos possa naturalmente ajudar no crescimento e siga-nos, porque de resto o crescimento é infindável. Pronto, muito obrigado. Ao Leonardo, eu vou dirigir a seguinte questão. Vamos supor que a pessoa tem um plano de superação sobre o processo de habilidades em vendas para poder então ter o resultado que ele quer. O que é que poderias aprimorar em função daquilo que é a inteligência emocional da pessoa? Ou seja, é mexer com o emocional da pessoa para que ela não desista daquilo que ele come. Porque a primeira coisa que nós vamos nos deparar com são as rejeições. E essas rejeições vão fazer a nossa programação, né? O nosso sistema de programação que tivemos, gera um sentimento de repulsa, de vergonha. Ok? E essa vergonha que a gente vai manifestar não é sobre o cliente que está a vir comprar, é sobre nós, é sobre a nossa programação. Então, como um conselho, né, o que é que tu dirias para o seu internauta ou para o internauta que nos acompanha, para que ele consiga, pelo menos, amenizar essas emoções, este nível, para que não se sinta mal ou rejeitado porque alguém não terá comprado ou alguém terá rebaixado em função da habilidade de venda. Pronto, eu sempre digo que vale a pena começar porque o segredo de progredir é começar.
não basta estar em plano, não basta ter as ideias. Ideias sem praticidade são inúteis. E se não ficares atento, o que é que vai acontecer? Vais acabar por oferecer a tua ideia a uma outra pessoa que sem medo vai poder aplicá-los. Então, antes o feito do que o perfeito. E tem mais. Se por algum motivo tiveres algumas dificuldades, e aconselhar buscar livros que te poderiam ajudar. Por exemplo, Os Segredos da Mente Milionária, não é? Do T. Harker, né? Também podia ser A Inteligência Emocional, de Daniel Goleman. Certo. É um livro também muito bom, porque muitas das vezes, fruto de vários bloqueios, da rejeição, do medo, e por causa da necessidade que muitas das pessoas sentem a necessidade de ter a aprovação de outra pessoa, coloque uma coisa na tua cabeça: não precisas de aprovação de outra pessoa, porque tu és muito importante, és especial e tens uma capacidade enorme de poder materializar Eu já te aprovo. aquilo que você pode fazer, porque Deus já provou você, por isso que tu existes, e existes por um propósito, é para fazer materializar aquilo que é exatamente o teu propósito. Então vai em frente, sem medo, porque o segredo é a determinação, porque a determinação vai gerar uma ação, logo a ação vai te levar a um lugar em que você nunca esperou, mas vai te movimentar para alcançar aquilo que é o seu objetivo, aquilo que é o seu alvo, né? E depois não só, a ação vai gerar quê? Experiência. A experiência vai gerar sabedoria e a sabedoria gera riqueza. Pronto, obrigado, mas queria aqui dizer o seguinte, que se tu não estás a fazer, não estás a desenvolver o seu plano de habilidades ou para aprimorar as habilidades, estás a fazer parte do plano de alguém. Yeah. E este alguém vai usar a sua energia para que ele se enriqueça com isso. Yeah. E tu estás a ter um preço. Então, este preço que você atribui a si é em função das habilidades que você não aprimorou. Então, aprimore as habilidades para ver, então, o seu valor aumentar. E tudo que tem valor não terá preço. É isso. Então, por isso, com estas palavras, digo, se gostou do nosso conteúdo que nós partilhamos aqui no nosso canal podcast, Lapidação, ou no nosso episódio do podcast, Lapidação Mental, então partilhe e compartilhe com outras pessoas que também querem andar consigo. Já disse eu que não ande sozinho, porque por qualquer uma turbulência poderás desistir. Aprimore sempre a alavanca principal, que é o grupo ou é a pessoa com quem tu vais andar, para que consigas alcançar os teus objetivos. Como nós já dissemos, que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós andamos, Yeah. e isso vai fazer com que nós consigamos alcançar os nossos objetivos. Muito obrigado.